Tava aqui lavando o prato e pensando, quando você é adolescente, você vive no modo adolescente, óbvio. Você vive a adolescência e tem que viver. Afinal, o tempo não volta, não regressa. Mas é o seguinte, quando você é adolescente, você não tem tanta responsabilidade. Mas você precisa aprender coisas para quando chegar à fase adulta, eu tô aqui lavando prato, eu moro sozinho. E você vai precisar aprender essas coisas. Você vai precisar aprender a arrumar uma casa, vai precisar aprender a lavar uma roupa, vai precisar aprender a viver sozinho. E os meus pais faziam isso desde criança. Desde adolescente eles tentaram me ensinar isso. E ajuda bastante, bastante mesmo. Porque quando a gente é adolescente, a gente acha que a fase adulta nunca vai chegar. Acontece que essa conta chega. E quando chega e você não sabe fazer as coisas, que é o problema. Você precisa saber fazer as coisas. Provavelmente por volta dos 16, 17 anos, começa a bater o senso de responsabilidade e pensar, eu preciso dar um jeito na minha vida. A pessoa pensa que precisa ficar rico rápido, precisa arrumar uma namorada quando vai ser com a namorada, precisa de dinheiro para pagar. Então, qual é a forma que você pode fazer para conseguir essas coisas com 17 ou 18 anos? Sendo que com 17 ou 18 anos você está estudando no ensino médio, está estudando na escola. Não dá para simplesmente fazer uma fortuna com 17, 18 anos. Principalmente as pessoas que precisam batalhar, precisam estudar e trabalhar ao mesmo tempo para poder ajudar financeiramente os pais, a família. É mais difícil ainda. Quando eu era adolescente eu tinha a rede de apoio do meu pai, então não precisava trabalhar. Todavia, ele sempre me ensinou a trabalhar. Quando eu era novo, ele pegava a enxada e fazia eu capinar o quintal de casa. Eu capinava o quintal e ganhava um dinheiro, não o dinheiro do meu pai no caso. Eu trabalhava com outra pessoa, as pessoas iam capinar e eu rastelava. Ou às vezes eu próprio capinava e ganhava o dinheiro, o serviço. E sempre ele me ensinou a trabalhar e ganhar o dinheirinho. Ele não fazia eu trabalhar ele fazia eu trabalhar contanto que não atrapalhasse os estudos, o tempo dos estudos. Tem gente que não tem essa oportunidade, tem gente que precisa trabalhar e estudar para conseguir sustentar, mesmo estando na adolescência. E é muito difícil, e essa pessoa se sente perdida. Então eu pensei, o que a pessoa pode fazer com 17 anos, 18 anos para conseguir mudar de vida? O meu pai, ele casou com cerca de 18, 19, 20 anos de idade. Ou seja, mais ou menos em 1995, 1996 ou 1997. Um desses 3 anos, provavelmente. Ele começou a namorar e ele não trabalhava. Ele não tinha um tostão no bolso. Ele começou na garagem da casa do pai dele, ou seja, na garagem do meu avô, abriu uma vendinha. Ele começou a abrir uma vendinha, não, ele abriu um verdurão. E ele não tinha recurso. Então o que ele fez? Ele era conhecido na cidade e a galera tinha confiança, tanto nele quanto no meu avô. Então ele pegava as coisas a prazo. Ou seja, ele foi no verdurão em outra cidade e pediu, tem como você me vender essas verduras, mas eu vou pagar daqui 30 dias. Pegou prateleiras, pegou verduras, frutas, pegou mercadoria, tudo a prazo, para pagar a prazo, ou seja, daqui 30 dias. E ele fazia, quando ele abriu, ele começou a vender. E para fazer as entregas do verdurão, sabe o que ele fazia? Ele pegava um carrinho de mão e ia entregar na casa da pessoa. Ou seja, ele não tinha recurso nenhum.
recurso nenhum. Ele teve a necessidade de sustentar, entender que ele precisa sustentar uma casa, sustentar a futura esposa dele, que nesse caso é a minha mãe. Foi lá e tentou solucionar esse problema. Ele começou, qual o princípio? Ah, tá, irmão, você tem que fazer, você tá me dizendo que eu tenho que abrir um mercadinho, abrir uma vendinha? Não. Eu tô dizendo que ele viu a necessidade e abriu algo novo. Qual o princípio? Ele fez algo novo, sem recurso nenhum. O que é que você pode fazer agora para fazer algo novo? Ah, você estuda. Completou o ensino médio, você pode fazer o quê? Uma faculdade ou um concurso de nível médio. Isso é fazer algo novo. Você pega, ele adaptou para 1995. Ele viu que abrindo um mercado e ele, pela graça de Deus, ele conseguiu vender muito bem no primeiro mês. E no segundo mês, e no terceiro mês, e ele pagou todo mundo. Ele ficou devendo umas 3 ou 4 pessoas para pagar a prazo, e no primeiro mês já tinha pagado todo mundo. Ou seja, deu certo. E tem pessoas que abriram também mercado e dava errado. Existem coisas que você também tem que entender qual é a vontade de Deus para sua vida. Deus trabalha de forma diferente com cada pessoa. Talvez que para mim, se eu abrisse um mercadinho, desse completamente errado hoje, entende? A minha linha hoje em dia eu faço faculdade de física, licenciatura de física. Eu quero ser o quê? Professor de física. Ou seja, antes eu fazia o curso de física, eu não fazia. Ou seja, é algo novo. Eu vou colher agora isso? Não vou colher agora. Isso aqui eu vou colher para daqui. Calma aí, deixa eu abrir. Eu vou colher para daqui 3 anos, 2 anos, 4 anos. Então você tem que pensar, poxa, o que eu posso fazer para colher daqui 2, 3, 4 anos? O que eu posso fazer de novo que eu já não faço? Uma coisa que um pastor numa pregação fala é, se você vê alguém que trabalha muito e ganha muito dinheiro com isso, você pergunta, moço, o que você faz da vida? O que você faz para dar certo? Pergunte a pessoa, a informação é de graça, perguntar é de graça, a pessoa não vai te bater por perguntar não. O Luciano Hang, ele explica, se você ouvir a história de Luciano Hang, a história de Silvio Santos, a história dos grandes empresários, você vai ver que eles começaram do nada, de acordo com a necessidade, e tentaram algo novo. Então você tem que pensar, com 17, 18 anos, o que é que você pode fazer de novo e que está ao seu alcance. Existem coisas que não estão ao nosso alcance. Por exemplo, imagine passar no ITA, aplicando para mim. Eu sei que passar no ITA não está ao meu alcance devido ao que eu posso oferecer para o Taiman de agora para daqui 5 anos. Estudar para o ITA e passar no ITA é uma concorrência gigante. Gigante. Não é fácil. Existem pessoas que estudaram, tem colegas aqui na faculdade que estudou 5 anos para passar no curso de medicina, ou seja, fez uma graduação. A pessoa fazer uma graduação estudando para passar no curso de medicina. Eu não estou disposto a passar 5 anos estudando para passar no curso de medicina. Entende? Então você tem que pensar o que você está disposto e pensar ao resultado a longo prazo. Ou seja, você tem que fazer coisas que dão certo, tem que fazer coisas todos os dias, mesmo que seja um pouco. Mesmo que aquele tempo, lembra que você joga o tempo todo? Todo dia na adolescência eu lembro que eu jogava muito, tá? E, na verdade eu fui um adolescente muito negligente. Por isso que eu estou falando isso pra vocês. Eu jogava, quando eu era o 8º ano, eu comecei a jogar, ficar jogando Free Fire, na época o Free Fire tava batendo muito recorde. Então eu jogava Free Fire no 8º, 9º e 1º, até o 2º ano, ou seja, 4 anos passei jogando Free Fire. Principalmente na pandemia. Outra coisa interessante, se eu pegasse esse tempo, se eu visse esse tempo que eu tive, pelo menos 1 hora por dia, estudando para um concurso de nível médio, talvez eu tivesse um resultado melhor hoje em dia e já estivesse empregado. Ou talvez não também, tá? Pode ter vários sis. A pessoa que vive de si não vai para lugar nenhum. Então você pensa assim, o que é que eu posso fazer hoje? Esquece o passado. O que é que eu posso fazer hoje? Hoje eu vou concluir o ensino médio? Vou fazer uma faculdade? Ou eu vou trabalhar durante o dia e à noite eu vou estudar para um concurso de nível médio, mas eu não tenho recurso para pagar
para pagar um curso. Veja pelo YouTube, vai pelo YouTube. Ah, tá bom, mas YouTube pode ser que não tenha um conteúdo direcionado. Sabe o que você faz, meu amigo? Você pega a prova do concurso que você vai fazer, as provas anteriores. Pegue 3 ou 2 provas. Veja, imprima. Ah, mas eu vou gastar dinheiro, então não imprima, veja online. É porque eu acho que palpável é melhor para estudar do que online. Se você quer online, então vê lá online e vai resolvendo a questão. O que você não souber, você fala, eu não sei o que é isso. Pesquise, aí vai direcionado. A prova do concurso provavelmente serão os mesmos assuntos. Porém, a depender do concurso, se for, por exemplo, coisas de direitos, direito constitucional, direito previdenciário, tem coisas que atualiza. Então você precisa só se atentar a isso, coisas de atualização para 2026. Mas a ideia é a mesma. Você pega as provas e estuda o assunto da prova e vai tentando responder a prova. Quando eu fiz a prova do Instituto Federal eu sou do Baiano, Instituto Federal da Bahia, eu peguei as provas dos anos anteriores e fui estudando através da prova. E a partir disso, eu fui estudando e o que eu errava, eu estudava o que eu errava e o que eu não sabia. Foi assim que eu passei na prova. Eu passei em 9º lugar. Resultado bom. Levando em consideração que foi numa cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Eu acho que tem, na verdade, a cidade tem 800 mil habitantes. Então não tem mais de 1 milhão de habitantes. Tem 800 mil habitantes. Vamos supor que desses 800 mil habitantes, tiver 1.000 pessoas que se inscreveram, jovens, adolescentes, para o ensino médio. 1.000 pessoas, eu passei em 9º lugar. Resumindo. Enfim. Então o que você pode fazer é isso. Fazer algo novo. O princípio, no caso, né? Fazer algo novo para fazer dar certo, entendeu? Ao invés de ficar perdendo tempo com coisas fúteis. Hoje em dia, por exemplo, eu preciso, como eu falei, lavar roupa. E comece por coisa pequena. Você tem um quarto, arrume o seu quarto. Arruma a cama, guarda a coberta, guarda o travesseiro e bota o forro da cama bonitinho. Varra, se der para varrer o quarto, varra. Se não, ajude a sua mãe aí, ó. Sua mãe lava roupa para você. Sua mãe cozinha para você. Sua mãe te trata assim, ó. Você tem um pouquinho de simancol e fala assim, mãe, deixa eu te ajudar aqui, ó. Você tira um dia na semana para lavar o banheiro, sei lá, fazer uma coisa diferente que alegre a sua mãe. Seja obediente, já ajuda bastante também. Com 18 anos fazendo raiva na mãe é feio, né? A pessoa lavar um banheiro, lavar roupa se quiser, né, tal, arrumar seu quarto, você já ganha muita moral com a sua mãe. Quando eu faço isso, minha mãe fica sorridente de orelha a orelha. Quando eu vou lá pra casa da minha mãe, geralmente ela já pede, ela fala, tá, mano, o banheiro é teu. Eu fico resenhando ela, né, falando, ô mãe, não sei o que, eu dou uma choramingada, mas eu vou lá e lavo. Eu faço o que tem que ser feito. Quando você é adolescente, você faz o que gosta, né? Mas você tem que se acostumar a fazer o que tem que ser feito. Principalmente você que é homem. Faça o que tem que ser feito. Se você precisa estudar para daqui 4 anos você passar no concurso, estude. Se você precisa estudar para passar na faculdade, estude. Se você precisa trabalhar para ir depois estudar, faça. Faça o que tem que ser feito. E pense em um plano a longo prazo, já que o resultado atual, às vezes você tem que fazer apenas para sobreviver. Tem gente que eu sei, eu vejo aqui meus colegas, tem situações que não dão para viver, tem situações que dá para sobreviver. Então você vê o que está ao seu alcance e faça isso. As pessoas, meu pai sempre fala que pessoas inteligentes não vão longe, mas pessoas esforçadas sim. Ah, tá bom, mas eu já vi pessoas muito inteligentes que vai longe. Verdade, tem gente que vai longe, entre pessoas inteligentes que vai longe, não tô dizendo que é uma regra não, existem exceções, mas aquele inteligente que faz uma prova sem estudar, pode ser que ele passe, mas isso aqui é uma probabilidade bem pequena. A pessoa esforçada vai muito mais longe do que uma pessoa inteligente, tá bom? Então pega essa preguiça miserável que tá nas costas de vocês e da gente, que às vezes também eu sou uma pessoa preguiçosa. Semestre passado mesmo, eu peguei uma matéria e fui mal na matéria. Negligência minha, preguiça minha de não estudar mais, preguiça minha de não fazer mais questões, preguiça minha de não acertar. Eu tenho tempo livre? Estuda. Vou ficar mexendo aqui, perdendo réus no Instagram. Estuda.
vai trabalhar, vai capinar um quintal. Hoje em dia nunca mais vi pessoas capinando quintal, né? Mas faça algo novo, faça algo que vai ser proveitoso para sua vida.